Durante anos, a OTF parecia intocável. Enquanto outros grupos desapareciam com o tempo, a Only the Family continuava crescendo, revelando novos artistas, acumulando milhões de streams e transformando Lil Durk em um dos maiores nomes do rap americano. Mas em poucos meses, tudo mudou. O nome da OTF passou a aparecer não apenas nas paradas musicais, mas também em investigações federais, processos judiciais e manchetes sobre o futuro da gravadora. O que aconteceu? Como uma gravadora que dominava o drill chegou a esse momento? E o mais importante, será que a OTF conseguirá sobreviver? Hoje vamos contar toda essa história da criação da gravadora até os problemas que colocaram seu futuro em dúvida. Antes de começar, deixe o like e se inscreva no canal. Agora vamos voltar alguns anos, porque para entender a queda da OTF, primeiro precisamos entender como ela chegou ao topo. No início dos anos 2010, Chicago era considerada uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Foi justamente nesse cenário que nasceu o drill, um estilo de rap marcado por letras agressivas, relatos sobre a realidade das ruas e uma produção pesada. Entre os artistas que começaram a ganhar destaque estava Lil Durk. Ao contrário de muitos rappers da época, Durk conseguia misturar melodias com letras sobre realidade. Isso fez com que seu público crescesse rapidamente, mas havia outro detalhe importante. Durk não queria apenas ser rapper, ele queria construir uma equipe. Foi assim que surgiu a OTF, Only the Family. Muito mais do que uma gravadora, a OTF representava um grupo de amigos, colaboradores e artistas próximos. Com o tempo, novos nomes passaram a integrar o projeto. A marca cresceu, as músicas começaram a atingir centenas de milhões de reproduções. E Lil Durk deixou de ser apenas um artista promissor para se tornar um dos principais representantes do rap americano e a principal figura do drill de Chicago. Parecia que nada poderia impedir essa ascensão. Enquanto sua carreira crescia, Durk também começava a construir relações importantes dentro da indústria. Parcerias com Drake, J. Cole, Future, Lil Baby e diversos outros artistas ampliaram ainda mais sua influência. Álbuns estreavam no topo das paradas, shows lotados, contratos milionários. A OTF deixava de ser apenas um coletivo de Chicago. Ela se transformava em uma marca reconhecida mundialmente. Mas existe um detalhe importante. Desde o início, a imagem da OTF sempre esteve ligada ao drill. E o drill sempre foi um gênero cercado por controvérsias. Críticos afirmavam que muitas músicas refletiam conflitos reais entre grupos rivais. Outros defendiam que os artistas apenas retratavam a realidade que viviam. Essa discussão acompanha o gênero há mais de uma década. Em alguns casos, letras e publicações nas redes sociais passaram a chamar a atenção das autoridades. Na maior parte do tempo, isso não gerava consequências diretas, mas essa situação mudaria drasticamente. Nos últimos anos, o governo dos Estados Unidos passou a intensificar investigações envolvendo organizações criminosas e alguns artistas de rap em diferentes cidades. Promotores passaram a alegar que determinadas músicas, mensagens e outras evidências poderão fazer parte de investigações maiores. Esses casos reacenderam um debate importante. Até que ponto letras de rap podem ser usadas em processos? Os artistas estão apenas interpretando personagens ou descrevendo acontecimentos reais? Essa discussão divide especialistas, advogados e músicos até hoje. E foi justamente nesse cenário que a atenção das autoridades começou a se voltar para Lil Durk. No início, poucas pessoas imaginavam que isso pudesse colocar em risco toda a estrutura da OTF. Mas os acontecimentos seguintes mudariam completamente essa percepção. Porque quando uma investigação federal entra em cena, as consequências costumam ser muito maiores do que simples polêmicas na internet.
E foi exatamente isso que aconteceu. Durante muito tempo, Lil Durk parecia conseguir equilibrar dois mundos. De um lado, um dos maiores artistas do rap americano. Do outro, alguém que nunca escondeu suas origens em Chicago. Essa autenticidade fez milhões de fãs se identificarem com ele. Mas também fez com que cada passo seu fosse observado de perto. Nos Estados Unidos, investigações federais costumam levar meses e às vezes anos antes de qualquer acusação pública. Os investigadores geralmente reúnem documentos, registros financeiros, mensagens, depoimentos e outras evidências antes de decidir apresentar um caso. Foi nesse contexto que o nome de Lil Durk passou a aparecer em uma investigação que ganhou enorme repercussão. Segundo os promotores federais, havia indícios de que um ataque ocorrido em 2022 em Los Angeles teria sido planejado como parte de uma retaliação relacionada a conflitos entre grupos rivais. Essas alegações fazem parte da acusação apresentada pelo governo. A defesa de Lil Durk nega as acusações e o caso ainda está em andamento na justiça. A notícia se espalhou rapidamente. Para muitos fãs, parecia impossível que um dos maiores artistas da atualidade estivesse enfrentando uma investigação desse porte. Mas para quem acompanhava o drill desde o início, o caso reacendeu um debate antigo, onde termina a imagem construída nas músicas e onde começam os fatos investigados pelas autoridades. As redes sociais foram tomadas por teorias. Algumas pessoas acreditavam que a investigação já vinha sendo preparada havia muito tempo. Outras diziam que o governo estaria observando artistas do drill com mais atenção do que músicos de outros gêneros. Independentemente dessas opiniões, havia uma certeza. O nome da OTF agora estava ligado a uma das maiores notícias do mundo rap. O impacto foi imediato. Vídeos, podcasts e canais especializados passaram a discutir diariamente o caso. Ao mesmo tempo, muitos lembravam que processos criminais são decididos em tribunais, não na internet. Até que haja uma decisão final, as acusações continuam sendo alegações que precisam ser provadas. Essa distinção é importante porque em casos de grande repercussão é comum que rumores se espalhem mais rápido do que os fatos. Mesmo assim, a investigação trouxe consequências práticas. Empresários passaram a agir com mais cautela, parceiros comerciais observam o desenrolar do caso e fãs começaram a se perguntar o que aconteceria com a gravadora caso Lil Durk ficasse impossibilitado de manter o mesmo ritmo de trabalho. A OTF sempre foi muito associada à figura do seu fundador. Por isso, qualquer problema envolvendo Durk inevitavelmente repercute sobre toda a marca. Isso não significa que todos os artistas da gravadora estejam envolvidos nas acusações. Pelo contrário, cada pessoa responde apenas pelos próprios atos. E a investigação divulgada publicamente se concentra nas acusações apresentadas contra Lil Durk. Mesmo assim, quando o principal nome de uma gravadora enfrenta um processo de grande repercussão, toda a empresa sente os efeitos. Foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto o caso avançava, especialistas passaram a discutir outro ponto. Se Lil Durk passasse um longo período afastado dos palcos e dos estúdios, quem assumiria a liderança da OTF? A gravadora possui outros artistas talentosos, mas poucos têm o alcance internacional construído por Lil Durk. Ao longo de mais de uma década, essa dependência de um único artista sempre foi vista como um risco. E agora esse risco parecia maior do que nunca. Ao mesmo tempo, os fãs continuavam divididos. Uns acreditavam que Durk conseguirá superar o processo e voltar à carreira. Outros temiam que aquele fosse o início do fim para uma das gravadoras mais importantes do drill. Mas havia outro fator que tornava toda a situação ainda mais delicada: a imagem pública. No mercado da música, reputação também é um ativo. Quando um artista enfrenta um processo de grande repercussão, patrocinadores, organizadores de eventos
e parceiros podem adotar uma postura de espera até que haja mais clareza sobre o caso. Isso não representa uma conclusão sobre culpa ou inocência, é uma prática comum de gestão de risco. E para a OTF, isso significava enfrentar um período de incerteza. Enquanto a investigação seguia seu curso, uma pergunta passou a dominar as discussões entre fãs e especialistas do hip-hop. O que acontece com uma gravadora quando seu principal artista enfrenta um processo criminal de grande repercussão? No caso da OTF, essa pergunta faz ainda mais sentido. Desde a sua criação, a gravadora sempre esteve profundamente ligada à imagem de Lil Durk. Ele não era apenas o artista fundador, mas também o artista de maior sucesso comercial e a principal porta de entrada para novos talentos. Quando a atenção da mídia se voltou para o caso, o foco deixou de ser apenas a música. As manchetes passaram a falar sobre o processo, os debates passaram a acontecer nos tribunais, nos canais de notícias e nas redes sociais. E inevitavelmente isso afetou a percepção do público sobre a marca OTF. É importante fazer uma distinção. Até o momento, o caso público de maior repercussão envolve as acusações apresentadas contra Lil Durk. Isso não significa que todos os artistas da OTF estejam envolvidos. Cada pessoa responde individualmente por seus próprios atos e não se deve presumir responsabilidade coletiva apenas por fazer parte da mesma gravadora. Porém, outros membros da OTF também estão presos separadamente com Lil Durk, em outros casos envolvendo acusações de assassinatos e outros casos mais. Daí a razão que está se especular também que pode haver essa queda da OTF. Mesmo assim, empresas de entretenimento costumam sentir os efeitos quando seu principal nome enfrenta um processo de grande visibilidade. Shows podem ser adiados, negociações podem ficar mais lentas, parceiros comerciais podem preferir aguardar o desenrolar do caso antes de assumir novos compromissos. Tudo isso cria um ambiente de incerteza. Outro tema que voltou ao centro das discussões foi o uso de letras de rap como evidência em investigações. Nos últimos anos, esse assunto gerou intenso debate nos Estados Unidos. Alguns promotores defendem que determinadas letras, quando combinadas com outras provas, podem ajudar a contextualizar investigações. Por outro lado, muitos artistas, advogados e organizações de defesa da liberdade de expressão argumentam que letras do rap são uma forma de expressão artística e não devem ser interpretadas automaticamente como relatos de fatos reais. Esse debate não envolve apenas Lil Durk. Ele afeta toda a indústria do hip-hop. Muitos músicos temem que suas obras sejam analisadas fora do contexto artístico. Outros defendem que, se houver evidências independentes de um crime, as letras podem ser consideradas junto com o restante das provas. Até hoje, essa continua sendo uma questão controversa. Enquanto isso, os fãs da OTF continuam acompanhando cada atualização do processo. Alguns acreditam que Lil Durk conseguirá retomar sua carreira caso seja absolvido. Outros acham que, independentemente do resultado, o impacto sobre sua imagem já será significativo Também há quem veja esse momento como um teste para a própria OTF. Será que a gravadora conseguirá fortalecer outros artistas e reduzir a dependência de um único nome? Continuará sendo identificada principalmente com Lil Durk. Essas respostas só o tempo poderá dar. No mundo da música, grandes gravadoras enfrentam crises antes. Algumas conseguiram se reinventar, outras perdem força quando seu principal artista deixou de lançar músicas ou se afastou do mercado. A história mostra que o sucesso de uma gravadora depende de muito mais do que apenas um grande nome. Ela depende de planejamento, novos talentos e da confiança do público. A OTF agora enfrenta exatamente esse desafio. Uma coisa, porém, é certa. Independente do resultado dos processos, este já é um dos capítulos mais marcantes da história recente do drill. O caso reacendeu debates sobre a relação entre música e sistema de justiça.
sobre liberdade artística e sobre como processos de grande repercussão podem transformar a trajetória de artistas e gravadoras. Agora resta acompanhar os próximos desdobramentos na justiça e observar como a OTF responderá a esse momento decisivo. Seja qual for o desfecho, a história da OTF já ocupa um lugar importante na evolução do rap americano. O processo ainda está em andamento e qualquer conclusão definitiva dependerá das decisões da justiça. Até lá, o que existe são fatos públicos, alegações apresentadas pela acusação e a defesa de Lil Durk, que contesta essas acusações. E você, o que acha que acontecerá com a UTF nos próximos anos? Deixe sua opinião nos comentários e participe da discussão com respeito aos fatos e às diferentes opiniões. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar mais histórias sobre o mundo do hip hop. Nos vemos no próximo vídeo, é nóis e forte abraço.